Olá, boa noite, estamos aqui para mais um programa. Aliás, já quero pedir para você compartilhar aí o link do nosso programa com seus amigos, nas suas redes sociais, nos seus contatos do WhatsApp. E vamos começar mais um programa que eu tenho certeza que está com um conteúdo maravilhoso, que vai abençoar a tua vida, abençoar a vida de todos aqueles que você conhece. Então vai lá, compartilha. Eu sou a Mariluze e esse é o Conexão Feminina. E o programa de hoje já começa com uma novidade boa. Nós já estamos aqui com a nova edição da nossa revista O Clarim. A revista está muito boa, maravilhosa. Aliás, nos 2 últimos programas nós falamos sobre a violência contra a mulher. Temos uma matéria aqui da promotora Gabriela Mansur, promotora de justiça aqui de São Paulo, que é idealizadora do projeto Justiceiras, que é um projeto que combate aí a violência contra a mulher. Então, vale a pena, a revista está muito boa, adquira já a sua. Entra lá no site da editora Promessas ou procure aí a líder do Ministério de Mulheres da sua igreja, veja lá como é que você faz para adquirir a nossa revista, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre um assunto mais leve. Nós vamos falar sobre mulheres que inspiram. E no programa de hoje nós vamos falar de uma mulher que nos inspira pela superação com alegria. Para falar com a gente sobre esse assunto, nós recebemos ela, que é formada em gestão financeira, com especialização em liderança de pessoal. Ela trabalha como analista financeira de tesouraria e também é líder do Ministério de Mulheres da região da Convenção Paulista das Igrejas Adventistas da Promessa. Eu tenho a alegria de receber aqui comigo hoje a Gislaine Cuenca. Gislaine, seja bem-vinda, obrigada por ter você aqui. É um prazer te conhecer pessoalmente. Verdade. Né? A gente já se conhece, mas não se conhecia pessoalmente. É verdade, Mari. Muito bom ter você aqui com a gente hoje. Prazer te conhecer pessoalmente. Nós já nos falamos há muito tempo, né? Por mensagem, por vídeos, mas nunca tivemos esse prazer de estarmos juntas, né? Então, uma boa noite para você que está conosco. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pelo convite, Mari, a todo o Ministério de Mulheres. Faço parte da Convenção Paulistana. Ai, paulistana, perdão. Tá? Errei. Não errou. Mas, troquei. Isso, mas para mim é uma alegria muito grande de estar aqui com vocês essa noite. Muito obrigada. A alegria é nossa. Alegria que, aliás, contagia. Gislaine, ela nos contagia com a alegria dela. Que bom. Quem conhece sabe disso. Né? A Gislaine, você passou por uma situação muito difícil na tua vida, né? E a gente vai falar um pouquinho disso daqui, de como você passou por isso e superou isso, né? Por causa de um glaucoma, você perdeu não só a visão do seu olho, né, completamente do olho esquerdo, mas você quase teve o olho extraído, inclusive. Né? Como foi esse processo para você? Qual idade que você tinha na época? Quantos anos você tinha naquela época? E como foi passar por isso? Sim. Mari, não foi fácil. Né? Foi um momento muito doloroso da minha vida. Não faz muito tempo, faz apenas 7 anos que isso ocorreu. Foi na época da Copa do Mundo do Brasil, era bem naquele momento de Copa do Mundo, aquelas festividades, bomba e vuvuzela, aquela barulheira toda, né? E eu passando por esse momento tão difícil. Eu tinha 36 anos na época, esse é o momento que os irmãos estão em casa assim, ó, correndo. Contando a idade da Gi. Contando, são 43 anos, irmãos. Te ajudei. Então, eu tinha 36 anos na época. Muito nova. E aí, como é que foi, né, esse processo, para poder explicar um pouquinho para você que está de casa, para entender, né? Eu não fazia nenhum tratamento de glaucoma, né? Eu nunca tive glaucoma. Então, às vezes alguém que está nos assistindo fala assim, poxa vida, mas eu tenho glaucoma, né? E aí fica aquela preocupação. Não, glaucoma tem tratamento, então faça o tratamento direitinho, né? Procure seu médico, faça tudo certinho, confie em Deus que vai dar tudo certo. No meu caso, foi diferente porque eu não sabia, eu não conhecia, não tinha um diagnóstico, né? E aí eu fui levar os meus filhos para a escola, eu trabalhava
muito próximo da minha casa naquela época. E eu levei 2 filhos e depois eu fui levar o menor. Na época, meu filho menor tinha 3 anos. E quando eu entrei no carro para voltar, para seguir para o meu trabalho, eu lembro que eu já estava um dia antes com uma dor no olho, mas parecia uma irritação, né? Era uma dor que me incomodava, mas não era uma irritação. E naquele momento que eu entrei no carro, a minha visão ela afunilou. Eu não enxergava mais, ela afunilou e eu enxergava como se fosse um funil, né? A minha visão ficou como um funil. E eu comecei a sentir uma dor insuportável, insuportável. Era uma dor que adormecia todo o meu lado, a minha cabeça ficava muito dolorosa e eu pedia misericórdia do Senhor, porque eu estava dirigindo e eu só estava enxergando por um buraco. E aí eu falava, Senhor, me ajuda a chegar até a casa da minha irmã, que é o local mais próximo que eu poderia chegar. E eu não me lembro de ter chegado lá, eu não me lembro do percurso, né? Eu lembro que eu fui clamando a Deus e pedindo a Deus misericórdia, porque eu estava muito aflita naquele momento. E aí a minha irmã, quando eu cheguei na casa dela, eu falei, olha, procura um médico urgente, porque eu não estou aguentando de dor, eu não estou suportando. E aí nós fomos ver pelo convênio da época que nós tínhamos e alguma clínica que fosse mais perto, especializada em olho. E quando eu cheguei lá, eu já peguei um óculos de sol da minha irmã, porque a luz já começou a me incomodar demais. E eu lembro que dentro do carro, no caminho para lá, ela foi dirigindo e eu comecei a meninar. Sabe quando quando o filho está incomodado, inquieto, a gente pega e começa a ninar? Eu fazia isso no carro, eu meninava, porque parecia que a dor amenizava. Então eu ficava, Senhor, tem misericórdia, Deus me ajuda, Senhor me ajuda, porque a dor era insuportável, mas eu não entendia o que estava acontecendo. E aí quando eu chego nessa clínica, a menina fala para mim, olha, nós não podemos atender porque essa clínica, ela só é para... não tem atendimento emergencial, é apenas para consultas marcadas, né? E aí quando eu tirei o óculos, eu acho que ela se assustou, porque devia estar muito feio, porque ela falou assim, não, mas nós vamos achar um encaixe, né? Porque vamos ver o que está acontecendo. E eu estava gritando já de dor. Então quando a médica que veio me atender, ela olhou, ela mediu a pressão do meu olho e o normal, que é o que eles falaram, o normal de uma pressão ocular é 12. O meu estava em 35. O meu olho podia estourar. Ele poderia ter estourado e ter causado um dano absurdo. Você imagina, a minha cabeça, a dor que eu estava sentindo. Então, era um risco muito grande, porque a pressão estava muito alterada. Então, por isso era a minha dor tão absurda. Então, eles entraram com uma medicação para tentar baixar aquela pressão ocular, mas já me levaram para a cirurgia. Falaram, nós vamos ter que te operar. Não tem o que fazer, Gisele, nós temos que te operar. E aí foram 7 cirurgias. Durante 3 meses, eu passei por 7 cirurgias. A sensação que eu tinha, Mari, o tempo todo durante esse período, é que eu tinha uma faca fincada no meu olho. Era como se uma faca estivesse dentro do meu olho e alguns momentos essa faca ela girava. Eu acho que era para poder falar assim, olha, para você o sofrimento pouco não vai adiantar, tem que ser muito sofrimento. Né? Então essa era a sensação que eu tinha o tempo todo, eu queria bater a minha cabeça na parede. Eu pedia para Deus misericórdia, eu ficava trancada num quarto fechado, eu não podia ver meus filhos, porque eu não podia ouvir barulho, eu não podia ver escuro, eu não podia nada. E durante todo esse período, eu passando por essa situação. Só para vocês entenderem, em uma das cirurgias, foi uma das mais, vamos dizer, clinicamente vendo, é mais simples, mas ela era extremamente dolorosa. Como é que era essa cirurgia? Uma delas, tá? Que eu fiz 2 vezes. Eu entrava na sala de cirurgia, uma enfermeira segurava minhas pernas, a outra segurava meus braços, um outro segurava minha cabeça, porque eu não podia mexer e não podia piscar, e o médico vinha com uma injeção direto no meu olho. Era uma injeção grande e ele tinha que colocar lentamente. Então, eu chego a arrepiar de lembrar, sabe, da dor, porque não podia ter anestesia. A medicação era anestesia dentro do olho. Então, até que isso era colocado e ela começasse a fazer efeito, a dor era absurda. Eu tremia, eu me batia, por isso que eles tinham que me segurar. E eu lembro que minhas lágrimas caíam e eu só falava, Senhor, me ajuda. Senhor, tem misericórdia de mim.
E aí, quando terminava, meu olho já estava bem inchado, eles me davam a medicação, e eu lembro que o doutor falava para mim, Gislaine, até eu fiquei com dó de você agora, né? Porque ele viu o sofrimento, né? A dor. Então, depois desse momento, Mari, depois dessas 7 cirurgias, a minha dor não passava. Não estava mais em 35, ela estava menor assim a pressão, mas a dor não passava, não cessava, e os médicos já tinham feito de tudo. Tudo que eles podiam já tinha sido feito. E aí o médico me falou o seguinte, falou, Gislaine, é o seguinte, tudo que a medicina poderia oferecer de melhor para glaucoma, nós já fizemos. Então agora o próximo passo é arrancar o seu olho. Nós vamos ter que extrair o seu olho, vamos ter que tirar, né? Então nós vamos aplicar uma última solução. Vamos te passar uma nova medicação e vamos esperar 14 dias. Se nesses 14 dias a sua dor não passar, nós vamos arrancar o seu olho. Você imagina, eu recebi uma notícia dessa, né? De que a única solução, se em 14 dias não passasse a dor, que eu ia ter que arrancar meu olho. Então aquilo para mim foi um baque. Né? Eu fiquei extremamente estremecida na época, muito vulnerável, muito preocupada. E foi nesse momento que a igreja começou a orar. Né? A igreja se moveu em oração, em campanha de oração, eles iam na minha casa, a família começou a se unir em oração e depois de 14 dias, o Senhor Jesus tirou a faca do meu olho. Então, foi um alívio, Mari. Foi um alívio. Em 14 dias, aquela dor passou. Eu estaria vivendo uma nova fase da minha vida? Sim, eu tinha ficado completamente cega. Eu tinha perdido a visão. Agora não tinha mais o que fazer. Né? Eu tinha ficado cega 100% desse olho esquerdo, mas eu não tinha dor. Entende? Então, eu me alegrava por não ter dor. Né? Então, eu louvo a Deus por esse momento de superação da dor. Né? E que foi um momento que, além de eu superar, Deus me devolveu a alegria de poder sorrir, de poder estar em família, de poder voltar a conviver com as pessoas de uma forma mais natural. Gi, você é uma mulher linda, né? Uma mulher muito bonita. E eu, assim, isso em algum momento te preocupou, assim, mexeu com a sua autoestima? Você ficou preocupada, assim, com medo de sofrer algum preconceito, ou você sofreu algum preconceito? Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Mari, sim, a minha autoestima ficou super baixa, né? Depois de passar por todo esse momento de dor, agora vinha uma segunda fase, que era o momento da aceitação. Né? Porque eu me olhava no espelho e eu não conseguia me ver bonita, porque o meu olho estava azulado, aquele azul cego, ele ficou parecendo uma nata por cima, era um negócio esquisito, estava fazendo umas mutações, sabe? E depois ele começou um processo de atrofiamento, ainda estou nesse processo de atrofiamento, então ele demora muitos anos até atrofiar, então o olho ele vai entrando, né? Como ele está inativo, vamos dizer assim, então ele vai entrando, até o momento que eu acho que ele vai secar e depois ele vai fechar. Hoje eu estou preparada para esse momento. Né? Hoje eu estou super preparada para esse momento. Mas na época eu não estava nem preparada para me olhar no espelho. Então eu me senti totalmente segura, ao ponto de ter medo que o meu marido fosse me deixar. Né? Eu achei eu falei, poxa vida, agora o leite desandou, não dá mais para fazer nada, pronto, acabou. Né? Então, nós nos sentimos muito vulneráveis, né, em relação a uma situação como essa. E além de eu ter que passar por essa fase de aceitação, eu também tive que passar por umas fases de adaptação. Porque eu tive que mudar algumas coisas que eu fazia, porque eu estava vivendo agora numa nova condição. Né? Uma condição de pessoa com deficiência, PCD. Né? E aí o que aconteceu? Algumas coisas que eu fazia antes eu já não conseguia mais fazer da maneira como eu fazia antes. Não é que eu não conseguia fazer direito, eu não conseguia mais fazer como era antes. Por exemplo, dirigir.
eu tinha que agora ter uma atenção redobrada. Por quê? Uma pessoa que não tem a visão de um olho, eu não enxergo, por exemplo, desse lado, nada, absolutamente, não tenho vulto, eu não vejo nada. Então, para mim poder enxergar, eu tenho que olhar, eu tenho que observar. Então, no trânsito, eu tinha que redobrar minha atenção. Uma pessoa que só enxerga com o olho, ela não enxerga profundidade, ela não tem noção de profundidade. Então, por exemplo, eu acho que uma coisa está muito, muito longe e ela está perto demais de mim. Então, durante esse período, por exemplo, quando eu fui tomar banho, eu batia a minha cabeça, às vezes, no registro do chuveiro. Quando eu ia baixar para pegar uma coisa, porque eu achei que o registro estava longe, mas ele estava perto. Então, eu me machucava. Por exemplo, lavar uma louça. As coisas estão desse lado, no começo eu quebrava muito copo, porque eu batia a mão, derrubava meu filho pequeno que via, eu não via, já estava trombando nele. Aconteceu até um fato engraçado. Hoje eu acho graça, tá, gente? Mas na época eu não achei graça, não. Eu fui no supermercado e estava naquele momento da adaptação ainda. E aí eu fui pegar uma massa de tomate, mas quando eu entrei, não tinha ninguém no corredor. E quando eu só desespero, né, a pessoa só anda correndo, vou lá pegar a massa de tomate e só virei e saí. Mas eu dei um arrebê na mulher, gente, que a mulher chegou do nada. Arrebê, quem fala é minha mãe. Eu nem sei se você sabe o que é arrebê. Mas é um tapa assim. E aí eu derrubei a mulher, gente. Eu fiquei com tanta vergonha, Mari. E eu fui pedir desculpa, e eu fui tentar explicar para ela, mas depois eu chorei tanto. Eu chorei porque eu fiquei triste. Eu falei, meu Deus, eu não consigo nem andar num supermercado? Agora, hoje não, hoje eu tenho as adaptações. Eu sei que para que eu saia daqui, se eu for para o meu lado esquerdo, eu tenho que olhar. Eu tenho que ter essa percepção, eu tenho que olhar. Então, são coisas que a gente vai se adaptando. Então, o primeiro momento da dor, depois essa aceitação e agora essas adaptações, eu retorno ao trabalho. Né? Eu trabalhava há 10 anos numa empresa, eu era gerente administrativo dessa empresa, cuidava da parte financeira toda dela há alguns anos. E eu retorno ao meu trabalho ainda nesse processo de adaptações, de cuidado, e eu percebo que depois de um tempo eu começo a perceber que eu estava sendo vítima de preconceito. Né? Eu demorei para perceber isso. Né? Mas, por exemplo, eu não era mais chamada para reuniões, eu não era mais chamada para um almoço, por exemplo, eu não era mais chamada para visita em clientes. Então, no começo, eu achei que fosse até um cuidado. Estavam poupando. Exato, mas depois eu vi que não era, que era um preconceito. Por quê, Mário? Porque eu não estava mais esteticamente de acordo com os padrões da empresa. Então, eles não queriam que eu participasse de alguma maneira. Então, isso eu custei a entender, eu custei a verificar. E depois, como aquilo me incomodou muito, né, porque o preconceito, ele dói. Tá? Então, quem sofre preconceito, ele dói na alma, gente. Né? Então, o preconceito, ele é doloroso. Então, quando eu passei por isso, eu falei com Deus. Né, que se eu queria ter a oportunidade de estar saindo, mas eu me preocupava muito, né, com as finanças, mas eu falei, Senhor, eu vou pela fé. E aí eu peço o desligamento da empresa, monto uma empresa de serviços com a minha irmã, Alô Maria, e aí eu passo por um período de 1 ano, né, é até um outro caso que eu passo, mas depois é uma outra informação que a gente pode estar passando, mas eu passei por um momento difícil, né, difícil durante esse 1 ano, e eu tive que voltar ao mercado de trabalho. Né? E aí, Mário, foi o momento em que Deus me honra. Né? O momento em que Deus abre uma oportunidade para mim, na minha área, uma vaga especial para PCD, para pessoas com deficiência. Então, numa multinacional, né, uma empresa de grande porte, né, e eu consigo agora ter das pessoas olharem para mim pelaquilo que eu posso produzir, sabe? Porque eu não posso ser taxada, ou as pessoas não podem olhar as pessoas pela aparência, achando que por causa que eu não tenho, porque eu não tenho um olho, isso poderia afetar de alguma forma o meu rendimento profissional. De forma nenhuma. Eu continuo sendo produtiva, eu continuo entregando,
né? Então, nós temos que ter um olhar de amor pelas pessoas. Então, Deus me honrou, né? Deus me honrou nesse novo trabalho e, mais uma vez, Deus me devolve alegria. Eu me supero através desse momento de aceitação, desse momento de adaptação e desse momento de preconceito. Né? Então, eu me supero mais uma vez e Deus devolve a alegria nos meus lábios mais uma vez. Eu acredito que até com essa tua fala a gente já vê, né, o agir de Deus na sua vida para superar isso, né? E a minha próxima pergunta seria exatamente essa, porque a gente vê, você mesma disse que já está preparada até para o que virá, né? A gente vê que você realmente superou essa situação difícil que você passou. Além da família, né? Que eu tenho certeza que tua família te apoiou muito, o que mais te ajudou a superar isso? Né? Eu acredito que Deus tenha te ajudado, né, a superar. Com certeza. A família é muito importante, né, Mari? É a base, é importantíssimo o apoio da família, o estar junto. Mas a fé, a confiança e a oração foram pontos importantíssimos para que eu pudesse superar, para que eu pudesse passar por tudo isso. Né? Então, sem fé, sem confiança e sem oração, eu creio que eu não teria conseguido. Né? Então, esse apoio da família e esses 3 pontos foram marcos importantíssimos para que eu pudesse superar tudo isso. Você acha que você tirou coisas boas dessa situação? Com certeza. Mari, quando eu olho hoje para o espelho, eu me vejo uma mulher mais forte. Né? Eu consigo olhar para a minha deficiência, vamos dizer assim, mas ela me traz lembranças de força, lembranças de superação, lembranças daquilo que Deus fez na minha vida e de que Ele nunca me abandonou. Então, quando eu olho para mim, eu acho que eu deixo uma marca, né? Eu acho que quando eu olho para essa marca, eu não sinto vergonha, eu sinto orgulho da mulher que eu me tornei. E com certeza, hoje, ele é um testemunho para que o nome de Deus seja glorificado. Amém. Gi, bom, você possui uma alegria que é contagiante, né? O ambiente onde você está não tem como ficar triste, né? Fala para a gente de onde vem toda essa alegria, né? Fala aí para as pessoas que estão nos assistindo. Ô Mari, a minha alegria vem da presença de Deus. Amém. Vem do Senhor. Eu amo sorrir, eu amo estar alegre e eu amo fazer as pessoas sorrirem. Então, se eu conseguir uma gargalhada, então, eu acho que eu fico maravilhada. Mas a alegria vem do Senhor. É Ele. E não é porque eu não tenho problema. Quem não tem? Todo mundo passa por dificuldades, por problemas. Então, eu não estou isenta de novos problemas. Eu passo problemas todos os dias. Quem que não passa? Só que ser alegre ou estar alegre não significa que eu tenho isenção de problemas, mas que eu tenho a confiança de saber que Deus estará em todos eles e que Deus vai me ajudar a superar toda e qualquer dificuldade. Tem uma palavra bíblica em Abacuque 3,17 que diz assim: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e não haja mais produtos nos campos, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Brasil, que confiança é essa, pelo amor de Deus? É demais! Olha a situação em que Abacuque coloca, Mari. Verdade. Ele coloca uma situação completamente caótica, ainda que não tenha isso, ainda que aconteça, ainda que falte, ainda que não venha. Entende? E depois ele termina, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Então é essa alegria que eu pego para mim. É isso, ainda que falte, ainda que não tenha, ainda que não aconteça ou ainda que aconteça, se alegre no Senhor, o Deus da tua salvação. Amém. Que lindo, isso é muito lindo ouvir você falar dessa forma, ver a sua alegria. Né? Você tem mais alguma mensagem que você gostaria de deixar para mulheres que talvez estejam passando por uma situação parecida, ou até por situação de perda, né? Enfim, por alguma dificuldade que esteja enfrentando?
Qual é a mensagem principal que você gostaria de deixar para essa mulher? Você não está só. Deus não está desatento à sua dor, jamais. Ele está ouvindo, Ele está vendo, Ele está acompanhando. Então mantenha a sua fé, mantenha a sua confiança, erga a sua cabeça e se alegre no Senhor. Eu vou te dizer uma coisa, um sorriso, uma alegria, ele dá formosura ao rosto, é melhor do que botox. Então, mulher, alegre-se no Senhor, se levanta e se alegre no Deus da tua salvação. Que delícia, que conversa deliciosa, daria pra gente ficar aqui a tarde inteira conversando, Gi, mas tem que acabar o programa. É bem isso, agora a mulherada tá tudo lá, mas já... Mas antes a gente vai fazer aquele joguinho rápido, né, de perguntas e respostas, para o pessoal aí que está nos assistindo conhecer um pouquinho mais da Gislaine. Oba! Tá bom? Bora! Gi, um livro. Ego Transformado. Ego Transformado, muito bom, Tim Keller. Um filme. Paulo, Apóstolo de Cristo. Lindo. Maravilhoso, gente, assistam. Um hobby, Gi. Eu gosto de cantar. E canta muito bem. Opa! Já ouvi. Glória! Maravilhosa. Um lugar inesquecível para você. Mari, esse lugar é extremamente simples. É o sítio da minha avó, que ela tinha na época, né? Lá em Aspásia, pertinho de Urânia e de Jales, lá na região da Noroeste Paulista. Não tinha luz, era lamparina. Não tinha água encanada, era no poço. Era no fogão a lenha, mas era o melhor lugar das minhas férias de infância. Que delícia. Que delícia. Que saudade. E agora o teu lugar preferido de oração? O meu lugar preferido de oração é o meu quarto, mas ultimamente voltei a fazer academia, a andar, então a gente põe um fonezinho e vai orando. Põe a máscara e vai orando. É perceptível a necessidade, né, de fazer academia, de andar. Né? E aí eu achei o máximo agora que eu estou dando graças a Deus pela máscara, né, porque eu vou falando com Deus e eu acho que o negócio, né, vai esquentando durante o negócio. A gente está falando com Deus e eu só vejo as pessoas passando, Mari, às vezes horrorizadas. Porque o mistério embaixo da máscara está grande. Então, hoje em dia, eu acho que o mistério embaixo da máscara é o melhor lugar. Olha aí, que maravilha. Tá, uma benção. Olha, tá vendo? Até da pandemia tirando coisa boa. Até na pandemia a gente tira coisa boa. Gislaine, muito obrigada, muito bom, foi uma delícia a nossa conversa aqui, tenho certeza que você trouxe alegria, eu tenho certeza que está muita gente aí dando gargalhada enquanto assiste a gente, e tenho certeza que tem mulher aí com um sorriso daqui a aqui. Se Deus quiser. Que Deus continue abençoando sua vida, obrigada. Que Deus abençoe sua família, seu ministério. Amém. E cada vez mais você possa transmitir essa alegria que você transmite para a gente, viu? Obrigada. Deus te abençoe, minha querida. Amém. Muito obrigada. Após a reconstrução do Muro de Jerusalém, Neemias disse ao povo que não se entristecesse, porque o Senhor os fortalecia. A alegria do Senhor os fortalecia. A alegria do Senhor nos fortalece. A alegria do Senhor, ela nos reconstrói. Não importa a situação, não importa o momento difícil pelo qual nós passamos, mas o Senhor, Ele pode encher o nosso coração de alegria e com essa alegria nos ajudar a superar seja qual for a situação. Que o teu coração possa ser preenchido pela alegria que vem do Senhor. E chegamos ao final de mais um programa. Quero agradecer mais uma vez aí a sua audiência, pedir que você compartilhe aí o link do programa com quem ainda não assistiu. E mais uma vez lembrar de você entrar lá no site da Editora Promessa para adquirir a nossa revista ou através do telefone. Aproveite também e adquira o Trilho do Discipulado, que é um conjunto de estudo em fase para discipulado, para classes de escola bíblica, para estudos bíblicos.
Olha, gente, é muito bom, muito importante. Eu pertenço à Igreja Adventista da Promessa aqui em Santana e nós adotamos o método de discipulado aqui já há alguns anos e olha, uma bênção para o crescimento espiritual, para o crescimento da vida cristã de cada um. Não deixe de adquirir esse produto maravilhoso também lá da Editora Promessas. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e até semana que vem.